Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesse domingo, mais um domingo, preparados para estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos muito alegres porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estudarmos estes assuntos tão maravilhosos para a nossa vida. Meus queridos irmãos, eu vos convido a fechar seus olhos. Vamos iniciar essa nossa aula com uma oração para que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta lição da Escola Bíblica Dominical. Por cada aluno, por cada professor que está reunido aqui comigo na escola online ou em nossos templos, em nossas igrejas, que estão estudando nesse momento, Senhor, em todo o Brasil e no exterior, a lição da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Senhor, nos ajuda a colocar em prática, a estudar, Senhor, a Tua Palavra e aproveitá-la ao máximo. É o nosso desejo e é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a lição de número 12 que nós vamos estudar hoje vai falar sobre o espírito humano e o espírito de Deus. Então nós vamos estudar esses aspectos desta parte essencial da construção do ser humano, que é um ser composto de 3 partes. Nós estamos estudando isso nesse trimestre. Mas o assunto que nós estamos quase finalizando, hoje é a penúltima lição da nossa escola, no trimestre do ano, e os irmãos podem ver na capa das suas lições o assunto que nós estamos estudando esse trimestre. Corpo, alma e espírito. Então nós estamos estudando essa construção tricotômica do homem, e passamos ali 4, 5 lições falando do corpo, depois 5 lições falando sobre a alma, e agora estamos encaminhando para o final do trimestre, falando sobre o Espírito. O nosso textuário de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 16, que fala: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8 e 16. A verdade prática diz que, além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo do nosso ser, intercedendo e edificando e produzindo o seu fruto. Louvado seja o Senhor, irmãos, por esse assunto tão maravilhoso. Vamos, nesse momento, fazer a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Romanos, no capítulo 14. Nós vamos ler, no capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 16. Depois nós vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 14, o versículo 14, e finalizarmos na carta de Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 22 e 23. Se você tem uma lição em mãos, estão aí os versículos colocados, Ou você pode abrir a sua Bíblia comigo e ler também Romanos 8, 14, que nos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, uma leitura conhecida, leituras conhecidas, mas muito importante para nós basearmos o nosso assunto dessa manhã. Então eu convido o meu querido irmão e irmã para nós recebermos o nosso professor nessa manhã e sermos ministrados pelo Espírito Santo através deste nobre professor. A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Nesse domingo, já dia 21 de dezembro, não é? Nós estamos estudando hoje a 12ª aula, lição, já é a penúltima. Nós vamos falar hoje sobre o espírito humano e o espírito de Deus. Nós vamos observar o quanto nós somos sensibilizados por esse canal, que é o espírito de Deus com o nosso espírito. O nosso espírito é o nosso intelecto, o nosso principal elo
de ouvirmos e de contato, de comunhão com Deus. E quando nós não aceitamos a Deus, nós não aceitamos pela fé o Senhor, a graça, nós não temos esse entendimento, nós não somos alcançados, o Espírito ele é bloqueado pela nossa indisposição, isto é, pela nossa falta de fé. Mas nós vamos ver hoje então sobre essa lição. Nós já lemos aqui o texto áureo, a verdade prática, nós nos baseamos em 3 textos, nós baseamos em Romanos capítulo 8, né, onde vai falar de nós termos recebido o Espírito Santo e falarmos um pouco da adoção como filhos desse mistério que nos é revelado, né, nos é descortinado pelo Espírito, pela revelação do Espírito. Nós vamos ver em Coríntios falando também ali sobre o orar em línguas, né, que traz edificação. E por fim, vamos falar também baseado em Gálatas, aonde nos fala dos frutos do Espírito oriundo e proveniente do Espírito Santo, que nos faz produzir os frutos, os bons frutos, os frutos do Espírito. Eu separei apenas 2 versículos, Romanos 1 e 9, para a gente iniciar a nossa aula desta manhã. Espero que os irmãos estejam todos com saúde, gozando de paz e que possamos ter uma manhã muito especial, porque, irmãos, particularmente, eu gosto demais de falar sobre o Espírito Santo. Primeiro que o Espírito Santo, ele é a obra dele, né? Quando Jesus, no capítulo 14 de João, ele foi assunto ao céu, ele estava de partida, ele prometeu enviar-nos o Espírito Santo para nos fazer lembrar de todos os seus ensinamentos. Então, eu gosto muito de estudar, de falar sobre o Espírito Santo, porque ele é o nosso mestre por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9 diz que porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de que como incessantemente faço menção de vós. Então, sirvo em meu espírito no evangelho, sirvo pelo Espírito, o contato do Espírito. Então, servindo a Deus no Espírito. Separei também, segundo aos Coríntios, no capítulo 2, segundo aos Coríntios, no capítulo 2, esses versículos são os versículos que nós lemos diariamente, a leitura diária, 7 e 13, da Epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 13, que diz com relação ao refrigério provindo do Espírito. Por isso fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito, com letra minúscula, né, o seu espírito foi recreado, foi alegrado, né, por todos vós. Então vemos aqui que nós recebemos o refrigério no Espírito. E também 1 Coríntios 6 e 17, que nós estamos no mesmo Espírito com o nosso Deus. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, a expressão é: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. É aqui que é a grande importância, quando nós aceitamos ao Senhor, que nos juntamos a Deus pela fé, juntamos a Cristo pela fé, aceitamos a entrada e a manifestação do Espírito Santo, ele começa a agir, ele começa a produzir uma obra especial nas nossas vidas. Nós vamos observar que essa comunhão entre o espírito humano e o Espírito de Deus, através dos fundamentos bíblicos, né, da experiência pentecostal, que nós sabemos muito bem, somos pentecostais, temos essa experiência da manifestação, do acesso do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vamos contemplar como o Espírito Santo, ele desperta, ele guia, ele edifica, ele frutifica na vida do crente. E que nessa aula nós saiamos dela edificados e sensibilizados pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vamos iniciar
texto número 1 aqui, que é a obra inicial do Espírito. Antes fazemos só uma ressalva rápida, uma introdução, onde vamos ver alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano, essa ligação, né, essa interferência. Trataremos do despertar da consciência. A consciência, ela é do âmago do homem, isto é, através do Espírito. E o Espírito Santo nos faz despertar essa consciência através da fé, vindo dos ensinos, né, da palavra de Deus, e nos encaminha em toda a verdade, e também pela intercessão, da edificação, pelo orar em línguas. Nós vamos ver isso, não é verdade? Também os frutos do Espírito. Então vamos entrar no primeiro ponto aqui, que é a obra inicial do Espírito. Consciência e fé. Então a ação do Espírito Santo, ela começa despertando a consciência, nos despertando e nos livrando da culpa do pecado, e nós, evidentemente, vamos recorrer da necessidade de buscarmos perdão. É essa que é a ação do Espírito Santo na vida do homem. Jesus falou sobre essa obra de convencimento no capítulo 16, versículo 8 de João. Ele diz: e quando ele vier, isto é, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que o espírito humano, no espírito humano, a incredulidade, ela é produzida, me perdoe, irmãos, eu fugi aqui do ponto. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade. É aqui que é importante. Quando nós aceitamos o Senhor, o Espírito Santo vai removendo o que há de ruim e produz fé mediante a sua palavra. Nós conhecemos o versículo 17 do capítulo 10 de Romanos, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, que aceitamos, o Espírito, que é a palavra, ele atua removendo, né, todo o mal do espírito humano. Nós encontramos em Efésios 2:8, que eu queria fazer menção e ler com os irmãos esse versículo. É um versículo muito importante que vai nos ajudar muito a compreender esta lição de hoje. 2:8 de Efésios, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é um dom de Deus, pela palavra nós aceitamos ao Senhor. E também atinge as faculdades da alma. Romanos, eu quero também ler esses versículos. Nós estamos numa aula, e quando falamos de aula, nós precisamos ler mesmo a Bíblia, não é verdade? Ler as Escrituras e, através dela, termos o auxílio celestial. Romanos 10:9 ao 10, que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e o teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Louvado seja Deus. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então essa atuação é a atuação do Espírito Santo, que atinge as faculdades da alma, o pensamento, o intelecto, né? E faz com que nós movamos e começamos a agir de forma diferente. Opera-se então na regeneração, no nascimento da água e do Espírito, como nós conhecemos em João capítulo 3, versículo 5, no encontro de Jesus com Nicodemos, e Jesus fala ali do novo nascimento, e o Espírito que estava morto, separado de Deus, é agora vivificado. Esse Espírito que estava ali, amortecido, longe de Deus, pelo novo nascimento, diz Jesus ensinando isso, ele se restabelece em uma nova vida,
vindo para Deus, nós encontramos para afirmar esse argumento em Efésios capítulo 2, verso de número 1, que olha o que diz. E vos que glória, irmãos, que maravilha, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então essa é a ação do Espírito Santo na consciência do homem, que leva o homem a se despertar. Esse novo homem, diz aqui o comentarista, esse homem espiritual obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Essa pessoa, ainda que foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus, se não ter o Espírito de Deus. A Bíblia fala que o homem natural, nós vamos ver já os versículos 14 e 15, né, de 1 Coríntios, e aí diz aqui, para ela essas coisas recebem sem sentido a pessoa que é apenas natural, que não tem o Espírito de Deus. É o chamado homem natural, como se fosse loucura. E isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. Olha quanto é necessário, quanto é importante nós abrir a nossa mente para o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo faça morada e nos dirige em toda a verdade, em toda a nossa vida. É difícil, né, a gente tentar com as nossas próprias forças dirigir a nossa vida, mas quando nós temos o Espírito Santo que conhece todas as coisas, ele dirige, ele intercede por nós, ele livra-nos, levando-nos pelos caminhos da salvação, pelos caminhos retos. Olha o versículo 14 e 15 da primeira carta aos Coríntios. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe quando você fala com a pessoa não crente e ela meio que não aceita, não ignora, muitas vezes, isso aí não é uma ilusão, enfim, não tem o Espírito de Deus que faz ele concentrar isso, ele receber isso, a recepcionar a palavra de Deus. O versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Que nós tenhamos esse Espírito em nossa vida, que nós permitamos o Espírito, nós temos de cultivar uma vida de consagração, de santidade com o Senhor, para que o Espírito Santo, nós estejamos bem afinados com o Espírito Santo, a ponto de sermos realmente direcionados, dirigidos pelo Espírito Santo. Aqui o comentarista fala um pouquinho da pedagogia do Espírito. O que é pedagogia? Uma ciência da educação, não? São métodos de ensino, são formas que o Espírito Santo tem para nos ensinar sobre o teu espírito. E aqui diz que a regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, regeneração. O que era sujo, o que era impuro, agora é gerado de um novo espírito, de um novo nascimento, e começa então a entrar as coisas puras em nossa mente e nós começamos a produzir uma vida diferenciada, que são os frutos do Espírito. Aqui o comentarista diz que uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. O versículo 1 Coríntios 2 e 12 diz aqui, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós só vamos entender, só vamos ver, só vamos estar descortinado o trabalhar de Deus na nossa vida se permitirmos que nós tenhamos o Espírito de Deus na nossa vida. É o Espírito que provém de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele se refere ao papel pedagógico do Espírito que nos ensina as coisas espirituais. É o versículo 13 que nós estamos vendo aqui, ó. Versículo 13 diz o seguinte, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana,
não é? Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Como Jesus havia prometido, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado, ou tudo que eu vos tenho dito. Esse versículo 26 do capítulo 14 do Evangelho de João. Portanto, não podemos nos conformar com a mente carnal. É claro, no momento, mas como que eu posso? Eu estou vendo as coisas, eu estou escutando as coisas. É preciso que a gente permita que haja essa interrupção, né? Pelo Espírito Santo, a gente dizer não, a gente desviar o nosso olhar, a gente desviar o nosso pensamento. Nós trabalhamos muito nessa lição com relação às emoções e com relação aos pensamentos, né? Se nós tivermos a nossa vida trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos saber separar isso e receber só o que é bom para a nossa vida. Olha, e pensa conforme os padrões deste mundo, não devemos ser assim. Cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar com as suas filosofias, ideologias novas e teologias, como nós encontramos em Colossenses 2:8, que é muito importante esse versículo de Colossenses 2:8, Paulo escrevendo, olha que é o versículo: tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, diz aqui, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então vejam, irmãos, ouvintes, a importância de nós termos a direção do Espírito Santo. Aqui está dizendo que filosofias humanas, e o que mais nós vemos nos últimos dias são preceitos humanos, doutrinas de homens, filosofias que transtornam o mandamento de Deus. São a questão da relatividade, não é? Materialismo, idolatria, enfim, toda espécie de filosofia contrária à palavra de Deus. Vamos ver agora sobre a renovação da mente também. Aqui diz que devemos viver constante contato com o Espírito de Deus para termos uma mente renovada e desfrutemos da sabedoria divina, imprescritível para com o nosso viver diário. Quando nós vemos o ensinamento de Paulo em Romanos, nós vamos ver exatamente isso, qual é a receita que ele nos dá, não é? No capítulo 12, versículo 2, ele diz que para nós não conformarmos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, é fundamental termos uma vida de consagração total. O versículo 1 diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Isso faz parte, então, da oração, a leitura das Escrituras, as disciplinas espirituais, no qual nós tratamos, inclusive, na lição anterior, que nós falamos sobre as disciplinas do Espírito, não é verdade? E aí nós temos alguma citação, como, por exemplo, Salmo 119, versículo 5, que, se não fala a memória, fala ali de que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, né? 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Não há área que ele não tenha. O Espírito Santo, ele abrange todo o nosso sentimento, as nossas necessidades, os nossos pensamentos. Diz aqui o comentarista que ele pode nos guiar em toda a verdade. É justamente João 16:13, quando Jesus, dizendo sobre a chegada do Espírito Santo,
ele disse para que sejamos, através dele, guiados em toda verdade. E para finalizar esse ponto aqui, nós falamos um pouquinho da voz e luz. Quando tiramos tempos para ouvir o Espírito, louvado seja Deus, ele fala constantemente, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria e revelação, Efésios 1:17, que eu vou ler esse versículo para os irmãos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abra, acompanha, lê aí, por favor, os seus versículos, porque, gente, nós temos que conferir na palavra de Deus tudo que nós falamos, senão fica apenas nas palavras da gente. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ele esclarece as questões duvidosas, gente. Eu gosto muito de falar para os irmãos na igreja, quando tem oportunidade, da gente procurar a direção de Deus em tudo. Está em dúvida? Fala com o Senhor. Não tem segurança num tal assunto, numa tal decisão? Fala com o Senhor. E aqui nós estamos falando justamente da ação do Espírito Santo através da sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele gera entendimento e paz. Romanos 8:14, não é o versículo que nós lemos na lição, é isso? Sim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Ele ilumina os olhos do nosso coração. É uma citação interessante, uma frase interessante. Os olhos do nosso coração. Isso aqui, quando Paulo ele cita essa questão de coração, ele está falando do homem interior, isto é, do nosso sentimento. Nós sabemos que o coração é apenas um órgão físico do nosso corpo. Quando nós falamos do coração, é exatamente esse homem interior, esse sentimento, essas emoções, as nossas decisões. Então essa expressão, Paulo contempla o espírito humano que, entrelaçado com a alma e inseparável dela, são esses os olhos, isto é, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos a iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas fundamentais para esta vida e para a vida eterna que tanto nós esperamos. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, dos quais as riquezas da glória e da herança dos santos, Efésios 1:18, é assim que diz a palavra do Senhor aos nossos corações. Fechando esse primeiro ponto em que nós justamente falando sobre o início, que o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, nós vamos finalizar com a sinopse que diz: o Espírito Santo desperta a consciência, gera fé e renova a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual. E nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, que é importante sermos guiados, que não sejamos homens simplesmente dito como homem natural, mas que sejamos homem espiritual. Para nós entrarmos aqui no segundo tópico, só vou fazer uma lembrança de que na cultura romana, a pessoa que era adotado, ela perdia todos os benefícios dos primeiros pais, perdia todos, mas por outro lado, ganhava todas as regalias e os privilégios do novo pai, da nova mãe, dos novos herdeiros. Então veja que isso retrata a nossa vida. Éramos de um outro pai, não éramos de Deus, mas quando fomos adotados pelo Senhor para sermos filhos de Deus, nós recebemos toda a herança do novo Pai Celestial. Glória a Deus. Uma das mais importantes, ou um dos mais importantes privilégios, é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amados, somos adotados pelo Senhor. Temos o espírito de adoção, não o espírito de temor. É o espírito que diz: Abba, Pai. Ó, Pai querido, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto a isso acontece, nós recebemos toda a herança, todo o direito da herança de Cristo sobre nossas
vidas. Nós vamos falar um pouquinho do ponto 2, que é mostrar o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em nosso favor. O ponto 2 diz testemunho, intercessão e edificação. O Espírito testifica ao Espírito. Que Espírito, irmão? O Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. No capítulo 8, se nós lemos todo o capítulo, creio que o irmão tem esse conhecimento, ele é riquíssimo quanto a esse tema, né, da fundação do Espírito, da função, do Espírito humano na comunicação com Deus, tratando da vida do cristão, a vida no Espírito. Aí Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito crente regenerado, dizendo 8 e 16 de Romanos. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós somos espirituais, quando nós temos a ação do Espírito Santo, recebemos a Cristo como Salvador, nos convertemos, fomos regenerados, como diz aqui o crente regenerado, nós temos essa comunicação e temos esse auxílio direto de Deus e temos aqui o sentido de sermos filhos de Deus, não é? Ele nos revela que somos filhos de Deus. Diz aqui o comentarista que essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz convicção e segurança em Cristo. Irmãos, graças a Deus que temos o Espírito, não é? Por termos convicção e segurança, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, das coisas que não se vê, mas nós temos fé. Por isso Paulo orava pelos efésios, para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudesse compreender e conhecer o amor de Cristo e que excede todo o entendimento. Efésios 3:19, né? Ele disse, esse Espírito que excede todo o vosso entendimento. Ele orava para que os efésios tivessem esse sentimento, esse coração aberto para compreender e conhecer o amor de Cristo. Efésios 3:19, nós vamos ler esse versículo, creio que você está aí acompanhando com a sua Bíblia, isso é importante, é necessário. 3:19, é isso que você tem? Vamos lá. Olha cá. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Louvado seja. É por isso que nós temos que estar sempre num processo diuturnamente, com contato da palavra, na oração e na intercessão, até porque o Espírito nos intercede quando nós oramos. Né? Nós vamos ver aqui que nós às vezes não oramos, não sabemos orar, né? Muitas vezes não conseguimos, mas no gemido, na nossa necessidade, o Espírito eleva a Deus a nossa necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos ver que o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o versículo 16 do capítulo 8 que nós já lemos. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz o quê? Convicção e a segurança em Cristo. Glória a Deus. E só pode ser conseguido através da fé. E aí Paulo, como nós já falamos aqui, Paulo ele intercede pelos efésios. Glória a Deus. O Espírito intercede. É aqui que nós queríamos entrar, a intercessão do Espírito. Olha aqui, Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano, a intercessão em nosso favor. Irmãos, 8, 26 e 27 de Romanos, vamos ler esse versículo? É muito interessante, é gostoso de poder passar por esse versículo, lendo com vocês, sabendo quanto é maravilhoso quando nós, às vezes nós nos sentimos fracos, né, carentes e necessitados, mas vamos para o versículo 26 e o 27 do capítulo 8. Olha só.
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, quando você estiver, parece que a sua oração não vai, parece que você não está sabendo pedir como convém, você está numa situação tão angustiada que a sua oração, ela não sai palavras. Enquanto isso você geme, você chora, você ali resmunga, você clama, o Espírito Santo está sabendo essa necessidade, ele está interpretando tudo isso e elevando ao Pai a nossa necessidade, como é que nós precisamos da ajuda de Deus, e Ele nos ajuda. O comentarista diz aqui que essa ação permite que, muito além do nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Que, segundo Deus intercede pelos santos, nós já vemos também 2 a 27 do capítulo 8 inteiro ali, a intercessão. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita o que pedimos ou o que pensamos, mas é conforme a presença do Espírito Santo em nós. Nós pensamos de uma forma, mas o Espírito Santo, ele sabe o que nós precisamos. Por isso que às vezes temos aqui algumas coisas que nós pedimos e que o Senhor retarda ou até mesmo não atende nós naquele momento, porque nós não precisamos daquilo realmente. É outras coisas que nós precisamos, e o Espírito Santo sabe disso, Deus sabe disso, e ele vem com aquilo que nós realmente precisamos. Aqui em Efésios 3 e 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Que o Senhor nos abençoe e que nós nos fortalecemos nesta manhã com esses ensinos para estarmos mais tranquilos, sabendo que Deus está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Na hora que nós menos pensamos, o Senhor está agindo. Cedo ou mais tarde, na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus, Ele nos atende. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito Santo no processo da intercessão. Ele intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui Provérbios 20 e 27. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. A sinopse desse ponto 2 nos fala: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e intercede em nosso favor de maneira profunda e além do nosso entendimento. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por situações difíceis, está inseguro, está desequilibrado, venha, deixa o Espírito Santo lhe dirigir. Não deixa que você tome atitudes precipitadas, atitudes que parecem ser boas aos seus olhos. Permita o Senhor te conduzir de tal forma que você seja beneficiado e seja alcançado pela misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar para finalizar o ponto 3, que fala sobre a edificação e o fruto do Espírito. Nós conhecemos muito bem, não é? Essa passagem, Gálatas, não é? E eu quero enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito, que representa o ápice da vida cristã. Vamos entender isso aqui? A gente vai passar um pouquinho falando sobre
a línguas estranhas, a forma de orar em espírito, não é? Isso é muito interessante para nós. Há algum que ignora, mas nós sabemos que quando nós oramos em espírito, nós estamos edificando a nossa vida espiritual com Deus. Então, o Espírito testifica ao Espírito. Romanos 8 é riquíssimo. Perdão, nós estamos aqui no ponto 3 agora. A edificação e frutos do Espírito Santo. Eu só voltei a página aqui. O Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre línguas estranhas. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. É interessante isso aqui, não é? Vamos pensar desta forma aqui, olha. Não vamos jamais desprezar as línguas estranhas. Não, mesmo que nós não estamos entendendo o que nós estamos falando, Deus está entendendo, o nosso espírito em contato com o Espírito de Deus, ele está nos edificando, não é? E ao mesmo tempo nós estamos orando em espírito, palavras que nós não entendemos, mas nos edifica, palavras que Deus compreende. 1 Coríntios 14 e 14, nós vamos voltar um pouquinho aqui para falarmos sobre isso. 14, alguém pode ignorar, não é? Nós temos, inclusive, alguma teoria que não é favorável ao pentecostal, favorável ao batismo com o Espírito Santo, diz que esse tempo já passou, porém nós somos pentecostais e cremos nessa ação do Espírito Santo até nos dias de hoje. Olha o versículo 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas é claro que a gente entende isso, compreende, né? Mas estamos em sintonia com o Espírito Santo e diz que orar em línguas, o nosso espírito ora bem. Por quê? Porque nós estamos orando com as palavras provindo do próprio Espírito. Não é do meu sentimento, não é do meu desejo, não é com as minhas palavras, mas com as palavras do Espírito Santo atuando naquele momento. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus, é o que eu acabei de dizer. Versículo 7 ao versículo 11 do capítulo 12, nós vamos ler esses versículos, são bastante versículos, mas é importante a gente ler. Mas aqui, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um como lhe for útil, porque a um, pelo Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a palavra pelo mesmo Espírito, a fé, o outro, o Espírito, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Gente, é do Espírito. Para o outro, a operação de maravilhas, para o outro, a profecia, e assim vai. O dom de discernir os Espíritos, né? A variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas, mas um só. E o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os dons espirituais estão ao alcance de cada um de nós. E esse dom de língua é um dom maravilhoso, porque Paulo diz que eu oro em línguas. E orar em línguas é bom. Quando oramos em língua, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. Ele diz assim, e o meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Ok, mas nós não vivemos o tempo todo orando em espírito. Nós temos momentos em que alcançamos esse ápice, que é justamente o alcance da nossa... a tomada da nossa mente pelo Espírito Santo, a ponto de falarmos em línguas estranhas, a ponto de discernir, a ponto de receber de Deus esses dons espirituais, a ponto de também expulsar os demônios, a ponto de termos os dons de cura e assim para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 14 e 15. O que ele diz aqui no versículo, gente? Que fareis, pois? Orarei com o meu espírito, mas também orarei com o meu entendimento.
cantarei com o meu espírito, mas também cantarei com o entendimento. Que gostoso, né? Temos esse dom de cantar no espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos indo já para o final da nossa aula, falta apenas alguns minutos. Só vamos ler. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Para finalizar, falamos um pouquinho então desse ápice da vida cristã, que é justamente vindo do Espírito Santo para a vida do crente, nos fazendo ser transformados. Nós vemos essa maravilhosa obra do Espírito Santo no crente, é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22. Chamadas do quê? Frutos do Espírito. Nós conhecemos que representam o ápice da nossa vida e envolve o nosso ser por inteiro, a ponto de que na nossa vida a gente possa produzir os frutos que nós vamos ler já esses versículos. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia. Haveis sido santificados pelo Espírito do vosso Deus, relatado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E encontramos também Romanos 1:4. Ele vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar o seu amor, a sua alegria, a paz, a longanimidade, que são os frutos do Espírito, né? A benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio, isto é, viver e andar no Espírito. Vamos para Romanos 1:4, para a gente já estar finalizando a nossa aula de hoje. Romanos 1:4 diz: declarado Filho de Deus em poder, sendo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Espírito de santificação. Vamos ler também 1 Coríntios 12:31, que diz 12:31 de 1 Coríntios, 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Gente, nós precisamos. Eu fui batizado com o Espírito Santo, até parece que já alcançamos todos os dons, mas são inúmeros dons, né? Podemos enumerar não só 9, como alguns falam, mas muito mais, que são os dons espirituais para termos o ápice da nossa vida cristã, direcionada, dominada, edificada pelo Espírito Santo. Gálatas 5:25. Então, apenas para confirmar o que nós estamos falando, está escrito, Gálatas capítulo 5, para nós finalizarmos nesta manhã tão gloriosa. 5:25 de Gálatas diz o seguinte, Gálatas 5:25, é isso mesmo, irmãos, que diz assim, olha, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Rapidamente, vamos ler a conclusão, que diz, é Cristo quem proporciona esta profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios 6:15-17. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. João 16:14. Ficamos com esse ensinamento em nossos corações nesse dia. Aproveito para desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que as bênçãos do céu venham sobre nossas vidas, hoje e sempre. Tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Com certeza, nós saímos daqui hoje com este ensinamento para a nossa vida e gratos ao Senhor. Como é prazeroso, como é maravilhoso quando nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus e saímos alimentados. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, e que você continue nesse propósito de aprender a palavra de Deus juntamente conosco aqui na Escola Bíblica Dominical Online. Meus irmãos,
Nós estamos caminhando para o término da nossa aula, já vamos orar, mas antes nós temos 2 avisos e convites especiais. O primeiro é para que aqueles irmãos que acompanham esta escola online e que ainda não nos fizeram uma visita, que nos faça, que venha conhecer as nossas igrejas, que frequente os nossos cultos. Eu tenho certeza que você vai sair de qualquer uma das nossas igrejas, de qualquer um que sejam os nossos cultos, transformado, alimentado com uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Nós temos cultos aqui em nosso templo sede toda terça-feira, toda quinta-feira e também todo domingo. E em nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, nós temos cultos durante a semana, na quarta, na sexta-feira, também aos sábados e aos domingos. E lembrando que em todas as nossas igrejas nós temos no domingo pela manhã, a partir das 8h30, a nossa escola bíblica dominical, onde os irmãos podem ali, juntamente com nossos professores, pastores, com toda a igreja, receber o ensino da parte de Deus, seja para as crianças, adolescentes, jovens, adultos. A escola dominical tem um currículo vasto e preparado para receber todas as faixas etárias e ensinar a palavra de Deus a cada uma delas. Nós esperamos você, será um prazer recebê-lo em nossas igrejas. Também, nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Nós podemos ali enviar nossas ofertas, nossos dízimos e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui abaixo os números das contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar e com certeza serem abençoados e abençoar a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar para encerrar essa nossa aula. Que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada de conhecimento da palavra de Deus. Com certeza a escola dominical é uma ferramenta indispensável para isso, né? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta rica oportunidade de estudar a Tua palavra, Senhor, de guardarmos estes Teus preceitos e de colocá-los em prática em nossa vida. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã que pôde aqui, Senhor, estudar a Tua palavra. Dê, Senhor, força e graça para que continuemos nesse propósito. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe.